Bem-vindo ao canal Pense Mais. Já se inscreve e ativa as notificações. Se eu te perguntar agora quem são as pessoas mais presentes na sua vida, você provavelmente vai lembrar de amigos, familiares, colegas de trabalho. Agora deixe eu te fazer uma pergunta mais desconfortável. Quantas dessas pessoas realmente estariam ao seu lado se você parasse de ajudar, parasse de facilitar, parasse de estar sempre disponível? Porque a verdade é que muita gente não se aproxima de você pelo que você é, mas pelo que você oferece. E isso não começa com maldade. Começa pequeno, começa com pedidos simples, começa com aquela sensação de não custa nada. O problema é que quando você sempre diz sim, você se transforma em um recurso, não em uma pessoa. Muita gente confunde bondade com obrigação, confunde empatia com submissão. E enquanto você acredita que está sendo uma boa pessoa, alguém está aprendendo que pode se apoiar em você sem nunca se responsabilizar por nada. O aproveitador não grita, não ameaça, não aparece como vilão. Ele aparece como vítima, como alguém sempre em dificuldade, como alguém que só precisa de mais uma chance. E cada vez que você cede, você reforça esse papel. Talvez você já tenha sentido isso. Você ajuda, aconselha, resolve problemas, empresta tempo, dinheiro, energia. Mas quando você precisa, a pessoa está ocupada, distante, fria. E quando você cobra, mesmo que de forma educada, você sai como errado. Isso acontece porque aproveitadores não lidam bem com limites. Para eles, limite é rejeição, é ataque, é traição. Eles não querem reciprocidade, querem acesso. Existe um padrão muito claro nesse tipo de relação. Você começa ajudando porque quer. Depois continua ajudando porque se sente responsável. E em algum momento passa a ajudar porque se sente culpado. E quando a culpa entra, o respeito sai. O aproveitador sabe exatamente quais botões apertar em você. Ele sabe se você tem medo de conflito, medo de desagradar, medo de ser visto como egoísta. E ele usa isso contra você sem perceber, às vezes até acreditando que está no direito. Aqui vai uma verdade difícil de engolir. Nem todo mundo que se afasta quando você muda é uma perda. Algumas pessoas só estavam ali porque você se anulava. Quando você começa a se respeitar, essas pessoas se sentem ameaçadas, não porque você ficou ruim, mas porque elas perderam o controle. E controle é o que sustenta toda relação de aproveitamento. Muita gente pergunta como identificar um aproveitador, mas o problema não é identificar, é aceitar. Porque no fundo você já sabe. Você sente no corpo. Você sente cansaço depois de encontrar a pessoa. Você sente alívio quando ela não liga. Você sente peso quando vê o nome dela na tela do celular. Esses sinais não são aleatórios. Eles são seu limite interno sendo ignorado repetidas vezes. Uma das estratégias mais simples e mais reveladoras é parar de oferecer. Não precisa cortar, não precisa brigar, não precisa confrontar. Apenas pare de iniciar favores, mensagens, convites. Observe. Quem se importa vai perceber a distância e tentar se aproximar. Quem só se aproveita vai desaparecer ou vai aparecer apenas quando precisar de algo. Isso não é crueldade. Isso é clareza. Outra coisa importante é entender que dizer não exige explicação longa. Quanto mais você explica, mais brechas você cria. Aproveitadores adoram justificativas porque justificativas podem ser contestadas. Quando você diz agora não posso e mantém o tom firme, você testa o caráter da relação. Quem respeita, aceita. Quem explora, insiste, pressiona, manipula emocionalmente. E a manipulação quase sempre vem disfarçada de decepção. Frases como nunca te pedi nada, você mudou? Achei que você se importava são armas emocionais. Elas não falam sobre você. Falam sobre a frustração da pessoa por não ter mais acesso irrestrito. Pessoas maduras conversam. Aproveitadores culpam. É importante entender que você não é responsável pelas expectativas que os outros criaram em cima da sua disponibilidade. Você não prometeu estar sempre ali. Você apenas foi. E agora, quando decide mudar, parece que está quebrando um contrato invisível que nunca assinou. Esse desconforto é normal, mas ele passa. O que não passa é o ressentimento de continuar se anulando. Existe uma diferença enorme entre ajudar e se sacrificar. Ajudar é escolha.
Sacrifício constante é exploração. Quando ajudar começa a te custar paz, energia, autoestima, algo está errado. E não é você. Pessoas saudáveis se sentem gratas quando recebem ajuda. Aproveitadores se sentem no direito. Talvez você tenha aprendido desde cedo que precisa ser útil para ser amado, que precisa agradar para ser aceito. E isso te transformou em alguém extremamente generoso, mas também extremamente vulnerável a esse tipo de gente. Reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade emocional. Uma virada poderosa acontece quando você entende que você ensina as pessoas como devem te tratar. Cada vez que você se cala quando algo te incomoda, você ensina que aquilo é aceitável. Cada vez que você diz sim querendo dizer não, você ensina que seus limites não importam. E as pessoas aprendem rápido. Colocar limites não te torna frio, ingrato ou egoísta. Te torna claro. E clareza afasta quem se aproveita e aproxima quem respeita. No começo, pode doer. Você pode perder pessoas. Mas o que você perde não são relações. São dependências disfarçadas de amizade. Você não precisa anunciar sua mudança. Não precisa explicar seu processo para quem nunca quis te entender. Apenas mude. Seja menos disponível. Seja mais seletivo. Priorize quem te prioriza. Observe quem fica quando você não entrega tudo o tempo todo. E se alguém te confrontar, dizendo que você mudou, você pode responder com tranquilidade que está apenas se respeitando mais. Se a pessoa não consegue lidar com isso, o problema não é o seu limite, é a expectativa dela. Limite não é ataque, é proteção. Você vai perceber algo interessante quando começar a agir assim. Algumas pessoas vão te valorizar mais, outras vão se afastar. E ambas as coisas são positivas, porque finalmente você deixa de ser um recurso emocional e passa a ser um ser humano completo. A liberdade começa quando você para de tentar ser necessário para todos. Você não precisa ser indispensável, precisa ser inteiro. E pessoas inteiras não são usadas, elas escolhem. Se esse vídeo te fez refletir, é porque em algum nível você já sabia disso. Agora a decisão é sua. Continuar se esgotando para manter pessoas por perto ou se respeitar o suficiente para atrair relações reais. A escolha sempre foi sua. Quer continuar evoluindo? Se inscreva no canal e ative as notificações. Até logo!